glória. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Amém? Irmão, meu coração está pulando para fora. Não está nem saindo, está pulando. Mas vou aproveitar que vocês estão de pé. Já vou ler a palavra. Abre sua Bíblia. No livro de 1 Samuel. 1 Samuel 25, 14. Vou ler alguns versículos. 1 Samuel 25, 14. Amém? Vamos ler. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor. Porém, esse desbaratou contra eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles. Quando estava no campo, de muro ao redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estávamos com ele, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que há de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Agora você vai no versículo 24. Lançou-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permita falar a tua serva contigo, e ouve a palavra da tua serva. Agora você vai no 32. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, e bendito seja tu mesmo, que hoje me tolhaste de derramar sangue, e de que por minhas próprias mãos eu não me vingasse. Amém? Agora eu quero que você abra a Bíblia no livro de 2 Reis 5, apenas 2 versículos, o 2 e o 3. 2 Reis 5, versículo 2 e 3. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levando cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Amém? Amém? Glorifica o Senhor com suas palmas. Eu gostaria da igreja orasse comigo. Vamos orar pela palavra. Estende suas mãos para cá. Soberano e eterno Deus, Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz sobre as nossas vidas. A tua palavra que nos guia, a tua palavra que nos liberta, a tua palavra que nos orienta, a tua palavra que nos cura. Jesus nos direciona, Pai, através da tua palavra. Senhor, fala conosco nesta noite. Pai, que o Senhor venha me usar como canal de bênção. Senhor, da mesma maneira, Pai, que o Senhor ministrou na minha vida durante esses dias. Que os seus filhos, Pai, conseguem ser ministrados pela tua palavra. Senhor Jesus, que eu venha desaparecer e o Senhor venha aparecer. Senhor, eu sou apenas, Pai, um vaso nas tuas mãos. De mim eu não tenho nada e eu não posso nada. Pai, que o Senhor venha falar através da minha vida. Espírito Santo, não deixa que eu fale nada por mim, mas que o Senhor venha me usar como canal de bênção. E que tua igreja hoje sai daqui, Pai, renovado, curado, liberto, Pai, através da tua palavra. Assim eu te peço, eu glorifico e exalto o teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém? Amém? Podem se assentar.
Irmão, eu tô assim num desespero de algo que vocês não têm ideia. Eu tô muito nervosa, mas assim, quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela minha rica oportunidade. Quero agradecer os meus pastores, né? O bispo Adevaldo não está, mas quero agradecer ele pela confiança. Não é fácil estar aqui na frente, né? A pastora Carla, obrigada pela confiança, né? De colocar aqui para trazer a palavra. E eu queria hoje, o Senhor colocou algo no meu coração para me fazer um agradecimento especial, porque Deus tem feito coisa na minha vida por esses dias e tem uma pessoa que é muito responsável por isso, que é a pastora Carla, a minha irmã. E eu queria glorificar a Deus pela vida dela. A palavra do Senhor diz assim, dá honra a quem tem honra. A palavra do Senhor diz que a gente tem que ser grato, tem que ter gratidão no seu coração. Hoje, irmãos, eu sei que eu estou aqui por causa do Senhor. Mas se ela tivesse desistido de mim, eu não estaria aqui hoje. E tudo que ela tem feito, tudo que ela tem buscado, né, e nos direcionado, eu tenho pegado ali a minha parte e o Senhor tem feito um trabalho lindo. E eu quero te agradecer, quero dizer que eu te amo, que você é um presente de Deus na minha vida. Eu quero dizer a você que você é assim, Deus, Ele me deu um privilégio muito grande de ser sua irmã. E de tudo que o Senhor tem feito através da sua vida. E uma das coisas que eu vou falar aqui hoje, que eu tenho vivido esses dias, o Senhor mais uma vez te usou como canal de bênção. Então nunca se intimida para falar aquilo que o Deus está determinando para você falar. Porque possa ser que a igreja inteira não recebe, mas uma pessoa recebeu, Deus vai fazer coisa grande. Então eu quero glorificar a Deus pela tua vida. Eu quero dizer que você é uma mulher de Deus, uma mulher que tem feito um trabalho tão lindo nas mãos do Senhor. E eu falo, eu sou tua irmã, eu não queria ser igual a ela, irmãos. Porque a vida dela é totalmente entregue. Então tem que ter muito amor pela obra, muito amor pelo que faz. É uma escolhida do Senhor. E eu sou assim privilegiada de ser sua irmã. Obrigada por tudo. Eu te amo, viu? Te admiro demais. E continua assim. Deus abençoe sua vida. Irmãos, é assim. Dei muito trabalho para ela, viu? Muito, muito, muito mesmo. Não foi pouco não, viu? Para mim estar aqui hoje, foi Deus, foi trabalhar de Deus. Mas assim, quando começou essa série de mensagem, ela chegou em mim no começo e falou assim, olha, você vai ministrar também. Eu falei, não quero. Ela falou, vai. Mas eu vou te jogar lá para maio. E eu falei, nossa, maio está longe, glória a Deus, mês 5, né? Mês 5 chegou, né? Só que assim, desde o dia que ela falou, Deus começou a ministrar no meu coração. Começou a me dar direção àquilo que Ele queria que eu fosse estudar, que eu fosse buscar. E cada dia que eu estudava alguma coisa, eu pedia confirmação para o Senhor. Falei, Jesus, é isso mesmo. E Deus foi trabalhando, porque assim, isso que eu vou ministrar aqui hoje, irmãos, primeiro cortou em mim. Tão terrível. Deus fez um trabalho em mim esses dias aí. Que eu falei assim, eu até comentei, né? Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu acho que Deus trabalhou tanto que eu fiquei até doente. Porque tem coisa que a gente enfrenta que a gente não quer enfrentar. E você sabe o que é mais difícil da gente enfrentar? Não é nosso inimigo. Não é demônio. Não é o diabo. Você sabe o que é mais difícil da gente enfrentar? É nós mesmos. E quando Deus nos coloca diante de um espelho para enfrentar nós mesmos, não é fácil, irmãos. Porque aí o Espírito Santo, ele falta te virar pelos avessos quando você permite. Porque Deus, ele não faz nada sem permissão. Então, o trabalhar de Deus nesses dias comigo foi muito grande. E eu vou ser sincera com você, não pensa para você que é fácil. Não é fácil. E todo dia eu falei, Jesus, o Senhor quer mesmo isso e tal. E eu fui pedindo confirmação e o Senhor foi confirmando. Mas eu quero falar de 2 confirmações, que foi algo assim tão tremendo, que eu falei, Deus, o Senhor é
Tremendo demais. No dia que postaram a arte, que está a minha foto, eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje que eu vou pregar? Não estou sabendo. Aí liguei para ela desesperada, mandei mensagem. Eu falei, ai meu Deus do céu, postaram ali a arte com minha foto, não sei o quê. Eu falei, é hoje? Ela falou, não menina, o seu é dia 28. Eu falei, ufa, glória a Deus. Respirei. E aí depois que eu respirei, o Senhor falou assim para mim, olha para a foto. E quando eu olhei para a foto, eu caí em prantos. Eu não sei se essa foto, quem foi que escolheu, se foi, não foi proposital, então foi Deus. Foi você que escolheu? Foi? Marcelinho que escolheu, né? Pois, filho, você foi usado por Deus. Você não tem ideia o quanto que você foi usado por Deus. Aquela foto, quando eu olhei, eu chorei demais, irmãos. Eu falei assim, por quê? Tem uma coisa naquela foto. Eu estou com a aliança no dedo. O Paulo ainda estava vivo. Para quem não sabe, eu sou viúva. Fiquei viúva em 2018. E ali foi Deus selando a palavra. Eu chorei demais quando eu vi a foto. Eu falei, 6 anos, a pessoa foi pegar uma foto de 6 anos atrás. Dia 4 de agosto, faz 6 anos que o Paulo morreu. Parece que foi ontem, né? 6 anos, 4 de agosto. E eu chorei demais. E Deus assim mexeu lá onde Ele devia mexer. E aí quando foi no culto de pérolas, por isso que eu falei que Deus usou mais uma vez a pastora Carla. Porque no dia que eu chorei com a foto, eu estava falando com Deus. E eu falei, Jesus, eu sei que eu preciso romper muita coisa na minha vida. E eu preciso que o Senhor me ajude. Porque eu não estou conseguindo romper. E o Senhor foi falando comigo, foi trabalhando. E eu falei, eu sei que eu tenho um medo do recomeço. Eu tenho medo do novo. Eu tenho medo de enfrentar. Eu tenho medo, me ajuda. E ali fui orando, quando foi no culto de pérolas. Quem lembra da ministração do dízimo? Jesus. Quando eu vi ela ministrando, eu falei, não, Senhor. Eu não estou acreditando que ela está ministrando isso, não. Eu peguei o envelope na hora. Irmãos, nunca, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Deus usar a pastora Carla aqui com um propósito, para você selar, se você não quer fazer, não faça. Mas nunca deixa nada descer no seu coração. Porque Deus está alcançando alguém. E quando ela começou a falar, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, é para mim. Eu preciso disso e eu quero isso para a minha vida. E assim, eu peguei, só que assim, a gente pensa uma coisa e Deus faz outra. Deus só precisa que eu e você dá o primeiro passo. Ele só precisa que eu e você abre o seu coração. O que eu vou falar aqui hoje, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Porque quem me corrigiu não foi a pastora Carla, não foi o bispo Adevaldo, foi o Espírito Santo. Porque eu estava com o coração aberto e pronta para ser corrigida. E doeu o que eu ouvi dele. Então, eu li essa palavra de Abigail e da serva de Naamã. Eu vou falar um pouco desta palavra, porque a história de Abigail, eu tenho certeza que todos conhecem. A pastora Carla ministrou bastante aqui sobre a história de Abigail. Uma mulher sábia como ela foi, pacificadora, equilibrada. Uma mulher que teve uma sabedoria tão grande para enfrentar um exército letal, que era o exército de Davi, para evitar uma guerra. Quando o servo de quando o servo de Nabal chega para Abigail falando, o que ele fala em primeiro lugar? Davi nos serviu no campo. Davi cuidou das nossas ovelhas no campo, para não ser roubada, para não ser saqueada. Então imagina você, Davi quando mandou seus homens lá para ir atrás de comida,
Davi deve ter pensado o quê? Eu servi Nabal. Eu guardei, os meus homens cuidou de todo o seu rebanho, ninguém não perdeu nada, não foi roubado. Ele não vai negar comida. Era um tempo de festa, era um tempo que eles faziam festas e não negava comida para ninguém. E Davi envia os seus homens até Nabal. O que Nabal fala? Davi? Quem é Davi? Fugitivo de Saul? Vou dar meu pão para ele? Sabe o que é que Deus falou para mim? Ingratidão. Irmãos, ingratidão fere até o coração de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com a ingratidão. Isso despertou uma ira tão grande em Davi, que Davi falou que eu vou matar todos eles. Ninguém fica vivo do sexo masculino na casa de Nabal. Vou matar todos. E ali ele pega o seu exército. O exército de Davi naquela época era o exército mais letal que existia. Não existia guerra que eles não venciam. Então, se ele falou que ia matar, ele ia matar. Quando o servo chega a Abigail, ele chega pedindo socorro. Aí você para pensar a história de Abigail. A palavra do Senhor diz que Nabal, o nome Nabal, significa insensato, tolo. Ele era um homem bruto. Ele era um homem ruim. Ele era um homem maligno. Imagina ela casada com esse homem. Deve ter passado quanta situação na mão dele. Se fosse no dias de hoje, tá vindo um exército aí para matar Nabal e os homens. Deixa morrer. Vou ficar livre desse traste. Deixa morrer. Quem puder fugir, fuja. Eu não vou morrer mesmo, ainda vou herdar toda a herança. Deixa matar. Só que qual foi a atitude de Abigail? Ela agiu rápido. E eu coloquei um tema para essa palavra. Como você reage no seu dia mau? Qual é a tua reação diante do dia mau? Qual é a tua reação diante do não do Senhor? Qual é a tua reação diante da afronta? Talvez você está aqui vivendo um dia mau na tua vida. Talvez foi uma porta de emprego que fechou. Talvez seja um problema no seu casamento. Talvez seu dia mau seja um filho que se perdeu. Talvez o seu dia mau seja a situação financeira que está descompensada e você não sabe o que fazer. Ou talvez o seu dia mau seja igual o meu, uma viuvez que bateu a porta. Irmãos, o dia mau ele vai chegar para cada um de nós. Independente da nossa situação, ele vai chegar. Só que o nosso futuro depende da nossa reação no dia mau. Dependendo da nossa reação, a promessa ela pode acelerar, como nós podemos bloquear ela. E às vezes nós bloqueamos a promessa e colocamos culpa no diabo, culpa na profecia que não se cumpriu, culpa na igreja, culpa no pastor. E às vezes nós estamos bloqueando com a nossa própria boca. Abigail, ela tomou uma atitude rápida. Uma atitude, sabe, nenhum momento você vê na Bíblia falando que Abigail questionou a Deus por que ela estava passando por aquela luta, se era o marido dela que era um insensato. Ou então se em algum momento ela falou assim, eu não aguento mais esse homem, olha o risco que ele está colocando na casa. Ela não abriu a boca, ela agiu para resolver a situação. E aí você sabe de toda a história. Ela pega ali os homens, fala, não, pega toda a comida, vou de encontro com Davi e seu exército. E o que me chamou muita atenção foi quando ela chega de encontro com Davi. Olha a coragem dessa mulher, enfrentar um exército tão perigoso. E quando ela chega diante de Davi, ela se prostra diante dele. E quando ela se prostra, ela se culpa. Ela tira toda a atenção, toda a raiva de Davi e de Nabal.
Ó, meu Senhor, não liga para ele não, ele é um homem insensato. Ele é um homem maligno, o nome dele já fala tudo. Eu também fui culpada, eu podia estar lá. Eu podia atender os seus homens. Irmão, será que eu e você seria capaz de levar uma culpa? Para evitar uma situação? Para evitar uma guerra? Você sabia que as guerras que acontecem no mundo é dois homens que decidem por toda a nação? Porque um não quer perder a razão do outro? Será que eu e você somos capazes de se culpar? Ó, a culpa foi minha, eu fui culpada. Eu fui culpada de não estar lá, de não atender seus homens. Se eu estivesse lá, eu tinha dado comida para eles. Meu Senhor, me perdoa. Ó, que a comida, eu trouxe a comida. Ela chama a existência na mente de Davi. O Senhor não pode. Ó, imagina você fazer vingança com as próprias mãos. Você vai ser rei. Davi ainda não era rei. Você vai ser rei. Se tiver sangue inocente, você não pode. A vingança é do Senhor, a vingança não é sua. Irmão, se tiver algo no teu coração contra o teu irmão, a vingança é do Senhor, a vingança não é sua. É Deus que faz. É Deus que faz. A palavra do Senhor diz o quê? Para a gente orar pelo nosso inimigo, mas como é difícil, não é? Como é difícil orar pelo nosso inimigo. Só que ela vivia com o inimigo dentro de casa. E ela se colocou na brecha por ele, para salvar a vida dele. Para salvar a casa dela, para salvar os servos dela. Você vê que no versículo 32, Davi agradece ela. Porque através dela, ele não derramou sangue inocente. E a justiça de Deus desceu. Porque logo na frente, quando você lê, Deus tira a vida de Nabal. E onde que Abigail foi parar? Rainha, no palácio, esposa de Davi. A atitude dela, o equilíbrio dela, a sabedoria. Uma mulher pacificadora. Uma mulher inteligente. Toma posse disso na sua vida. Toma posse das virtudes de Abigail sobre a tua vida. Uma mulher pacificadora. Uma mulher sábia. Uma mulher equilibrada. Uma mulher que vai tomar decisões corretas na hora correta. Toma posse. Uma mulher que vai evitar uma guerra, evitar uma situação. A sua família pode ser salva, pode ser restaurada, independente do que acontece, porque você vai tomar essa decisão. Inabalável, apesar da circunstância, independente. Deus quer usar a mim e a você para isso. Eu falei, Jesus, eu tomo posse todos os dias da minha vida. Amém? E aí eu li a palavra da serva de Naamã. Irmãos, Deus falou demais comigo sobre essa menina. Uma menina. Podia ser igual as nossas jovens, né? Uma menina. Uma menina que foi levada cativa. Naamã, ele era comandante do exército da Síria. A Síria tinha invadido Israel. Eles viviam em conflito. A família daquela menina foi morta. Eles sequestraram aquela menina e levaram como serva. E colocou dentro de casa para servir a esposa de Naamã. Aí eu pergunto para mim e para você. Imagina você dentro da casa do teu inimigo. O que é que você faria? O Senhor tirou a menina da casa dela, da terra de origem dela, do povo dela, levou para uma terra estranha, para uma casa de estranha, para servir a esposa de quem matou os pais e sequestrou. E aí ela descobre que aquele homem, comandante forte, que comandava um exército tão violento, guardava dentro da sua roupa uma lepra.
Naquela época, uma pessoa leproso, ele era tirado totalmente da sociedade. Era vergonha. Imagina você ter na mão o pecado do seu inimigo. O que você faria? Ah, a notícia vazou. Ai, postei sem querer no WhatsApp. Sabe o que essa menina nos ensina? Que independente da circunstância na vida dela, a fé dela num Deus poderoso. Os princípios dela de cristã não foi um sequestro, não foi a morte dos pais que fez ela esquecer quem Deus era. Na palavra não tem em nenhum momento ela questionando a Deus por que Deus permitiu que os pais dela morressem. E por que ela foi levada cativa para uma casa de estranho. Quando ela descobre a lepra de Nabal, a primeira coisa que ela fala é o quê? Ah, se meu Senhor conhecesse o profeta em Israel. Ela apresenta a cura. Ela apresenta o Deus poderoso. Sabe o que Deus quer ensinar para mim e para você? Quando alguém te afrontar, igual o bispo. Lembra que o bispo Adevaldo sempre fala? Quando alguém afronta ele, ele fala assim, eu acho que a pessoa está com um problema, preciso orar por ela. Preciso buscar por ela. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Não vou colocar a situação, mas uma coisa assim bem rápida. Aconteceu uma coisa comigo e eu falei, ai Senhor, o Senhor está vendo. Porque assim, a gente se coloca diante de Deus como vítima, sempre. Né? A tadinha, a filhinha, Jesus me socorre, como se você fosse a única filha de Deus na terra. Aí, ai Deus, o Senhor está vendo? Ai, tá, passou. Aconteceu de novo. Senhor, o Senhor viu. Pela segunda vez. Ai, Senhor, o Senhor viu que não é coisa da minha cabeça de novo. O Espírito Santo falou assim para mim. Eu vi. E qual é a sua atitude? Eu não recebo reclamação, eu recebo ação. Qual é a sua atitude? Eu falei assim... Qual é a sua atitude perante a pessoa? Aí eu falei... E fiquei lá tentando me... Aí eu falei, tá bom, eu vou, tal. Que mais? Porque não tem só isso, que mais? Falei, Senhor. E aí é onde a gente vai para a palavra, né? Ora pelo teu inimigo. Se ele tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Aí o Senhor, sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Procura saber qual que é o problema dela. Qual é a situação que ela está atravessando. E ora por ela. E eu vou abençoar ela através da tua oração. Aí é tipo assim, ué, mas a pessoa me feriu, vou orar por ela e o Senhor vai... Eu vou abençoar ela através da tua oração, pode orar. Eu falei, Deus, e aí eu comecei a orar. Irmãos, essa pessoa, eu oro por ela, pela casa dela, pela família dela, todos os dias. Hoje eu tenho o prazer de fazer isso. É isso que Deus quer da minha vida e da tua vida. A serva de Naamã, ela deu o maior exemplo na Bíblia. Ela estava diante do inimigo dela. Ela descobriu a lepra dele. E ela apresentou a cura. Ela apresentou o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, mesmo que não salvou os pais dela, mesmo que não salvou ela, ela não falou, não me salvou, então deixa ele morrer na lepra. É meu inimigo, deixa ele morrer comido pela lepra. O que ela fez? Ai, se o meu Senhor conhecesse o profeta em Israel, ele seria curado. O que aconteceu com Naamã? Ele foi curado. Irmãos, o que eu vejo nesta palavra, ela não viu lepra em Naamã, ela viu oportunidade da manifestação da glória de Deus.
Que eu e você possa ver nos nossos problemas, na nossa situação, a manifestação da glória de Deus. Que o Senhor possa nos usar como canal de bênção, independente da situação. Inabalável, apesar que é independente do teu problema. Se Deus te colocou em algum lugar, é para Ele te usar como canal de bênção. Aquela mulher foi instrumento de cura. Que eu e você possa ser instrumento de cura para alguém também. Que Ele possa nos usar. Só que quando é na nossa vida, é tudo muito diferente. É tudo muito doloroso. Eu queria falar rapidamente o que eu passei. Fácil não foi, irmãos. Eu não queria casar. Está aqui a pastora de testemunha. Eu fiz cura e libertação para casar porque eu não queria. Já viu isso? A minha pastora, Deus falou que eu não queria. E Deus preparou o Paulo. Eu era uma pessoa muito independente. Na primeira semana eu queria me separar porque eu não queria ser submissa. A primeira semana eu estava dentro de uma sala pastoral querendo pedir o divórcio. Foi uma semana. É verdade. Porque eu não queria ser submissa, porque eu não queria me submeter. E o Paulo, ele era aquelas caras já que veio, eu sou autoridade sacerdócio do lar. Eu falei, você está na casa errada. E o negócio foi terrível. Aí, ó, quem atendia o Paulo? Ela. E ela chegava e falava, não quero nem ouvir. E foi muito trabalhoso. Mas eu não vou contar porque o testemunho é grande, mas assim. E aí eu aprendi a ser cuidada por ele. E quando eu aprendi, aí eu amei, eu aceitei. O Paulo, ele cuidava de mim com tanto zelo, ele era um esposo de excelência. Um pai de excelência. Um servo de excelência. Ele amava servir. Ele me servia em tudo. Ele me levava para tudo quanto é lugar. Tudo que eu precisava, ele estava ali sempre à disposição. E aí a gente acha que o dia de amanhã sempre vai ser igual ao dia de hoje. A gente acha que o dia de amanhã sempre vai ser normal, como foi o dia hoje. Com um problema ou mais, mas a gente, irmãos, o presente é hoje. O amanhã só a Deus pertence. E o dia mau chegou na minha vida. Um belo dia, o Paulo já fazia uns 8 meses que sentiu uma dor abdominal muito forte. Passou por todos os médicos que você possa imaginar. Fez tudo quanto é exame, ressonância, tomografia. Não tinha nada. Não dava nada. E ele sentia dor de se jogar no chão. Ele gritava de dor. Até que um belo dia, a gente estava se arrumando para ir para a igreja. Ele falou, estou com muito sono. Eu falei, não, vai tomar banho. A gente está atrasado, estava na escala no culto. E aí ele falou, tá, vou tomar banho. Ele foi para um quarto que tem banheiro, eu fui para o outro. Daqui a pouco ele grita. Quando eu corro, o banheiro estava lavado de sangue. Ele vomitou um balde de sangue. E ali eu entrei em desespero. E ele, nossa, eu estou bem, por que você está desesperada? Foi dirigindo para o hospital. Foi brincando. Eu acho que eu estava tão em choque que eu não conseguia falar. Ele foi brincando, dando risada, fazendo palhaçada que ele gostava. E falando para mim, para com isso, eu estou ótimo. Aliviou tudo, passou o sono, passou tudo. Quando eu cheguei dentro do hospital, presta atenção numa coisa. Deus, Ele nunca permite você ir para um vale sem te avisar. Ele sempre vai te avisar antes. É que muitas das vezes a gente não quer escutar. Mas Deus, Ele sempre avisa do vento. E no meio do vento Ele faz promessa. E muitas das vezes a gente não quer ouvir. Eu coloquei o pé,
quando eu coloquei o pé no hospital, eu conheci 2 situações. Primeira coisa, eu ouvi nitidamente: se prepara para a sua viuvez. Eu repreendi, está repreendido. Mas o Paulo andando, dando risada. Eu ouvi isso, comecei a repreender. Para você ver, eu fui na recepção. E sem contar, Paulo entrou no hospital, parecia que desceu, parecia que ele tomou um banho. Sabe a paz que excede todo entendimento? Você não tem ideia. A paz que o Paulo estava me incomodou tanto. Mas tanto que eu tinha vontade de chacoalhar ele. Porque era uma paz, irmão, que eu nunca tinha visto na face da terra. Para você ver, ele entrou dentro do hospital, ele foi atendido muito rápido, porque eu falei que ele estava com hemorragia interna. Dentro da sala tinha 2 enfermeiros, o médico começou a dar risada com ele. O médico virou para ele e falou assim: meu, você tem uma infecção aqui, não tem nada nos seus exames. Inclusive, um dia antes, ele tinha passado mal, ele foi no hospital de Taipas, fizeram uma tomografia nele. Aí ele falou: tem uma tomografia aí que foi feita. O médico falou: mas não tem nada aqui. Não tem nada, você não tem nada. Eu nem vou te internar, nem vou te atender. Aí, nisso, conversando do nada, o Paulo passou mal. No que ele passou mal, ele vomitou sangue de novo dentro da sala. Aí o médico já levou ele para a emergência, ele tem que ser internado. Não tinha vaga, olha como é que Deus faz. Não tinha vaga no hospital em lugar nenhum. E o médico falou assim: ele não pode ser transferido, ele está com hemorragia interna. Acha um lugar para ele. Aí os enfermeiros: não tem lugar, até os corredores estão lotados. Aí o chefe da enfermagem falou assim: tem um leito dentro da enfermaria, onde fica só enfermeiro. Ele falou: ótimo, leve ele para lá que ele vai ser monitorado por todo mundo. Você acredita? Um dia o Paulo fez amizade com o hospital inteiro. De médico, de enfermeiro. Que você não tem ideia. Você chegava no hospital, todo mundo dava notícia do Paulo. Então, assim, ele estava muito bem. Então você achava que o dia de amanhã não ia acontecer. Ele passou mal. Aconteceu dele ficar na emergência. Teve que entubar ele. E antes da intubação, os médicos me chamaram para me despedir dele. Falou: a gente precisa entubar ele, porque ele está perdendo muito sangue. E ali eu desesperada: amor, me ajuda a orar, repreendo o espírito da morte. Ele segurou na minha mão e falou assim: muita calma. Você precisa estar bem para cuidar do Daniel. Eu falei: não, você vai estar aqui. E os médicos lá esperando. Eu falei: não, você tem que orar. Ele falou assim: amor, nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Ele falou assim: eu vou orar com você. Mas se Jesus mostrar o paraíso, eu não volto. Irmãos, eu entrei em desespero. Ali ele foi entubado, fez a cirurgia nele. E o Paulo ficou 28 dias na UTI. Eu vi milagres naquele lugar. E eu tinha uma certeza. Está aqui, ó, testemunha. Uma fé inabalável despertou em mim que o Paulo ia sair daquele hospital. Nada que qualquer pessoa falasse, eu ia acreditar. Eu acreditei fiamente na cura dele. O Paulo, ele era líder de evangelismo não, do ID. Ele cuidava de drogados, de mendigo. Vocês não têm ideia. Eu sabia, porque eu convivia com ele. O Paulo saía, a maioria das vezes, na madrugada, para ir tirar alguém da boca de fumo, para ir socorrer outra pessoa. Era assim, as mães ligavam tudo atrás do Paulo. Ai, vai lá, então, meu filho está lá, vai matar ele. Paulo: não, estou indo buscar. Várias vezes acordava de madrugada, o Paulo não estava na cama. Então, assim, todo mundo estava acostumado. Na igreja chegava um mendigo, um drogado, todo mundo falava: os clientes do Paulo chegou. Uma igreja que tinha mais de 3.000 pessoas, todo mundo chamava só o Paulo. Só que foi quando o Paulo ficou internado que eu descobri realmente o tamanho da obra que ele fez. Irmãos, uma multidão de gente me ligava. Um monte de igreja que eu nunca ouvi na vida falando: estamos no monte em campanha pela vida do Paulo.
Estamos, a igreja inteira está em jejum. Falei, meu Deus, de onde que ele conhece tanta gente? Aí eu perguntava, tal pessoa que ele socorreu era da nossa igreja, tal mendigo que estava 6 anos na rua, ele trouxe para a família. E foi assim, muitas, muitas, muitas vidas. Ela viu lá no hospital, lotada. Os 28 dias, pessoas na recepção, brigando para visitar o Paulo. Eu chegava e falava, gente, não tem vaga. Não, a gente fica aqui, se surgir uma vaga, eu preciso ver ele. Todos os dias era lotado de gente. E aí, eu sei que o trabalhar dos 28 dias foi na minha vida, porque Deus já tinha um destino para o Paulo. E eu não queria aceitar, irmãos. Eu não queria aceitar de maneira nenhuma. A minha irmã na Bahia tentou falar comigo, eu desliguei o telefone na cara dela. A pastora Carla, um dia indo comigo visitar o Paulo, ela falou, preciso falar com você. Nem abre tua boca. Nem abre, você é pastora, você não crê na cura, eu creio. Eu falei, se você tentar falar, eu vou fazer você sair do carro desse jeito. Porque eu tinha certeza que ele ia ser curado. E até que um dia ela pegou, me chamou, me encostou na parede e falou assim, pelo amor de Deus, eu vi o meu cunhado fazer hemodiálise. Eu vi o sofrimento lá. Eu falei assim, você quer mesmo ele em cima da cama, do jeito que ele é ativo? Do jeito que ele gosta de servir as pessoas? Deus vai recolher ele, você precisa aceitar. Você precisa entregar ele. Eu falei, eu não entrego, ele vai ser curado. Ela falou, você precisa. Eu lembro como hoje, isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira eu fui visitar ele, tinha tirado já todos os remédios. O médico falou assim, olha, amanhã a gente vai fazer o desmame da intubação. Eu falei, tá vendo? Deus vai curar, ó. A melhora da morte, irmãos. Eu conversava com ele, ele piscava o olho, a lágrima descia. E aí, quando foi isso na sexta-feira, quando foi no sábado que eu cheguei, um monte de remédio. Eu falei, mas o que foi isso? Ontem ele estava ótimo. O médico falou assim, olha, apareceu uma febre, descompensou a pressão, descompensou não sei o que, começou a falar. E ali eu entendi tudo que a pastora tinha falado comigo. E ali eu peguei chorando em cima dele, eu falei, Senhor, comecei a pedir perdão. E falei para o Senhor, Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Abracei, beijei, fui para a igreja. Tinha um culto dos jovens, eu estava com a filha dele. A filha dele eu orientei, ela fez a mesma coisa. Fomos para o culto dos jovens. Chegou no culto dos jovens, irmãos. Um menino que nunca entrou na igreja, ele entrou lá para entregar para a Bárbara. Ele chegou para ela e falou assim, marca o dia de hoje na tua agenda. Deus manda te dizer que está tirando ele de lá hoje. A igreja inteira pipocou, né? Está tirando ele, a gente achou, está tirando da UTI. Esse dia vai ficar marcado na sua história. Não esqueça, Deus manda dizer, sou eu que estou entrando e sou eu que estou tirando. Fui embora para casa com ela toda feliz da vida, compramos pizza, fomos comer, 8h30 da noite, o hospital liga. Que Deus tinha recolhido o Paulo. E eu vou te falar, vou acelerar que já está terminando. O processo foi muito dolorido, porque eu não aceitava. Eu enfrentei uma escuridão na minha vida que eu não desejo para ninguém. A dor da perda é uma dor insuportável. A palavra viuvez na minha vida se tornou um fantasma. Eu estou confessando para você. Eu vivi situações de escuridão na minha vida. Só Deus sabe. Foi noites e noites e noites e noites acordada. Uma dor que consumia a alma. Eu tive síndrome do pânico. Eu não conseguia sair no portão de casa. O Senhor vai restaurando aos poucos. E eu falo para você uma coisa.
Como eu disse, muitas das vezes a gente vive hoje achando que o amanhã vai ser igual hoje. E Deus quer que eu e você lembra disso. Viva o presente que Deus te deu, que é o dia de hoje. Perdoa, ama, abraça. O que tiver que ser curada, aceita ser curada. Porque Deus, Ele tem algo para mim e para você. E eu e você não sabemos o tamanho que é. Só que com 3 meses que eu tinha perdido o Paulo. E era isso que eu queria falar. Sabe o medo do novo? O medo de viver o novo. O Senhor falou para mim, ministrou na minha vida esses dias. Muitos estão dentro da minha casa pedindo, mas não conseguem se curar do seu passado. Sofre com dores, com ferida na alma. O Senhor quer curar eu e você. Viver olhando para o passado e aí vivendo dores que amargam a alma. E muitas das vezes nós colocamos um pano em cima e falamos, está tudo bem. Sabe o vai tudo bem da Sunamita? A Sunamita, ela falou, vai tudo bem, ela não reclamou com qualquer um. Ela foi direto em quem poderia fazer. Sabe o menino colocado no alto, igual a pastora pregou? O Senhor quer que eu e você arranque e coloque no alto. Não é colocar um paninho e falar, vai tudo bem. A ferida ficar, passar 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos. E aí Deus pergunta para mim e para você, e aí, até quando vai ficar com isso? Irmãos, Deus não faz nada se eu e você não permitir que Ele venha fazer. Ele nunca vai trabalhar na minha vida. Ah, eu sou mulher de oração, eu sou mulher de monte, eu leio a Bíblia todo dia. Continua lendo, continua orando, continua subindo o monte. Mas o que você tiver que fazer, Deus não faz. A tua oração não vai mudar se você não quiser mudar. Porque com 3 meses, eu quero que você preste atenção. Lembra que eu falei? Não existe vale que eu e você não passe, que Deus não avisa. Ele avisa. Como não existe, quando a gente estiver no vale, Ele vai fazer uma promessa na nossa vida. Aí vai depender de mim e de você. Se eu vou regar essa promessa para ela se cumprir. Ou se eu vou usar a minha boca para bloquear a promessa. Com 3 meses, eu estava no altar, lá na Pleno. Deus usou a pastora Elisângela, veio marchando para falar comigo. E ela Deus usou ela para falar comigo, que foi Ele que levou o Paulo para mim parar de questionar, tudo que eu estava fazendo. E aí, no meio da revelação, ela falou, eu não te deixarei só. Estou preparando um para cuidar de você. Estou preparando um casamento. Ah, minha filha. Eu queria derrubar ela do altar. Falei, que profecia é essa? Acabei de enterrar meu marido. Vim falar. Pensa como eu fiquei revoltada com ela. Não, vocês não têm ideia. E ela entregando. E olha como ela entregou a profecia. Para vocês terem uma ideia. Eu não vou te deixar só, eu vou colocar um que vai cuidar de você. E vai ser muito rápido, que muitos vão olhar e não vão acreditar, e você vai falar que foi Deus que fez. Ela terminou, irmãos, de entregar, eu fui para o banheiro chorar, de raiva, revoltada, brava. Você não tem ideia dos pensamentos que passou pela minha cabeça. Não vi a hora do culto, aí perdi todo o culto. Tava só corpo presente lá, não via a hora do culto terminar. Terminou o culto, sempre fazia aquelas filas, 2 filas, o apóstolo lá na porta. Aí eu vi, ela estava sentada na arquibancada. Fui para a última fila para ela nem ver, cabeça baixa lá, eu falei, não quero dar nem a paz. E aí, quando eu estava quase na porta, irmãos, aquela mulher com aquela voz deu um grito.
Ivone, vem cá, minha filha, você está aqui do meu lado. Vai eu com a cara debaixo das pernas, né? Sentei. Você não tem ideia como Deus usou ela na profundidade. Falou até a vírgula do que eu pensei dentro do banheiro. Ela falou assim, olha aqui, o Paulo era meu amigo. Você acha que eu ia querer você casado com outra pessoa hoje? Eu queria o meu amigo aqui do seu lado. Deus mandou eu te falar, não anula a promessa que Deus está te entregando. Se você tá com dor, tá com a ferida aí dentro, fala, Senhor, eu vou deixar aqui guardado, mas não anule. Ali eu pedi perdão para ela, fiz as pazes para ela, porque eu amo ela demais. Pedi. Falei tudo isso mesmo, ainda ia sair, não queria te dar paz. Me perdoa. Pedi perdão. Só que assim, passou. O que é que Deus falou que ia fazer? Muito. Quantos anos faz que o Paulo morreu? Isso é rápido? Se hoje eu fico... Não, mas é para vocês entenderem. Não, é para vocês entenderem. Por acaso, igual ela falou. Todos vão ficar de boca aberta quando você vai falar que vai ser Deus. Porque vai ser muito rápido. Hoje, se eu arrumar uma pessoa, é capaz das pessoas falarem assim, nossa, demorou, foi demais. 6 anos se passou. Mas é... Por quê? Porque eu me fechei, eu me tranquei com a minha dor. Porque quando nós queremos sentir a nossa dor, nós queremos sentir a nossa dor. E aí eu bloqueei tudo na minha vida. Se alguém aparecia, eu falava, não é de Deus, e não queria dar nem assunto. E foi assim todos esses anos. Irmãos, toma cuidado. Porque tem promessa que é rápido na nossa vida. É nós que atrasamos o processo que é da promessa se cumprir. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Quantas das vezes passou os anos, claro que tem dia que você acorda e fala, ai Jesus, eu preciso de alguém mesmo, Senhor manda, coloca alguém na minha vida. Quantas das vezes eu fiz e chorei. E é como se eu ouvia o inimigo falando assim, Deus, olha lá, está pedindo. Deixa eu só fazer um negocinho para ver se ela quer mesmo. E aí Deus fala assim, vai lá, eu permito. Aí eu vou te falar o que me bloqueou. Aí da mesma forma que eu via vários casais nas redes sociais, e eu queria ser um casal novamente, quando eu ia olhar as redes sociais, eu via lá, tal pessoa foi para o hospital, infartou, morreu, deixou esposa e filho. Tal pessoa sofreu um acidente, morreu, deixou esposa e filho. Falei, eu sofri essa dor de novo? Não sofro, não caso, não preciso, não quero, estou bem assim. Essa dor eu não passo de novo. E foi todos os dias dessa maneira. Eu não vou sentir essa dor que me mostrou uma escuridão tão profunda. Não, não, não. Aí você fala, minha cama é até boa, larga desse jeito. Não preciso casar não. Posso comer a hora que eu quiser. Aí você quer voltar às velhas práticas de antes, de ser independente, sozinha. E Deus só de olho em você. E Deus só olhando. Esses dias eu vi até um vídeo de uma menina, que ela é humorista, e ela fala assim, então, veio o rapaz, não, se for assim eu não quero, se for assim eu também não quero, se for assim também eu não quero, se for assim também eu não quero. E aí faz uma lista gritando, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E Jesus fala, então tá bom, tu é o alecrim dourado, tem que ser do teu jeito, então fica sozinho. Porque faz uma lista. Irmãos, não é que eu e você não possa pedir como a gente quer. Só que tem gente que coloca... Assista o vídeo dela, eu fiquei olhando, eu falei, Jesus, isso é uma realidade para a nossa vida. Que você fica, eu não quero, se for assim 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 também eu não quero. E Deus fala assim, a perfeitinha, que devia estar de asa, né? Passeando pela terra. Que é tão perfeita que não quer nada.
E aí a gente não percebe que a gente está bloqueando a promessa do Senhor na nossa vida. Porque se a gente for para a palavra, a promessa do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dores. Se foi Ele que prometeu, vai vir do teu número, do teu jeito, vai vir para cuidar, para zelar. E aí eu vou te falar o que é terrível. Sabe a oração que eu fiz falando, Senhor, eu preciso vencer isso. E assim, inocente. Porque às vezes, igual eu falei, tem coisa dentro de nós que está lá camuflado, guardado. E o Senhor está falando assim, eu quero te curar. Eu quero visitar lá no profundo. Eu quero restaurar a ferida. Sabe a ferida que está lá? A ferida que Ele permitiu, igual fala lá em Oséias. A mesma ferida que Ele fez, Ele ligará para curar. Ele quer curar, mas você tem que permitir. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu falei, Senhor, eu preciso romper tudo isso. Eu preciso romper, me ajuda. E comecei a pedir ao Espírito Santo. Chega aqui no culto, Deus usa quem? Usa a pastora para vencer o medo. Aí a pessoa pega, já tomei posse. Porque assim a gente pensa que o negócio vai ser, estou curada. Deus vai me curar de vencer o medo. Estou aberta, eu quero a cura. E aí, chego em casa nos dias orando. Ai, Senhor, eu coloquei meu propósito diante do teu altar. Senhor, eu recebi essa cura. Pai, faz mesmo, arranca todo o medo. Eu sei que eu tenho medo. O Espírito Santo falou assim, você tem medo de quê? Qual o nome do seu medo? Da mesma maneira que a gente tem que falar o nome do nosso pecado. Qual o nome do seu medo? Você tem medo da pessoa não te servir como ele servia? Não. Você tem medo da pessoa não cuidar de você como ele cuidava? Não. Você tem medo disso? Foi pergunta, não. Do que você tem medo? Qual é o nome do teu medo? Porque a gente finge para Deus que a gente não sabe o que a gente tem. Sabe o secreto do Senhor? Deus quer ter secreto comigo e com você, mas não é um secreto qualquer. É um secreto com o espelho do Espírito Santo na nossa frente. Para eu e você examinar o que está lá dentro, que Ele precisa curar. A bênção liberada para a minha vida, para a tua vida. Só que para isso eu e você tem que estar pronta para receber. Ele não vai entregar de qualquer maneira. Na conferência Incendeia, toda vez que o pastor Ítalo me encontrava, ele falava assim para mim, Ivone, a gente precisa te casar. Toda vez, um monte de vezes. Se perguntar ele vai falar, não, a gente precisa casar, Ivone. Quando eu fui despedir dele que ele ia embora, ele virou para o bispo e falou assim, bispo, quando eu voltar aqui a gente vai fazer o casamento da Ivone. Eu falei, pastor, ora pelo marido, né? Porque não tem ninguém, né? Mas ele só falava isso. E assim, era Deus despertando por uma cura. A pastora Adriele estava do lado, sabe o que ela falou? A bênção está pronta, você está pronta para receber? E aí, na hora, você pensa o quê? Eu preciso aprender como é ser esposa, como é ser esposa zelosa, como é esposa de Provérbios 31. Só que não era isso que Deus estava falando para mim. Você precisa tirar o fantasma que está dentro de você. E aí o Espírito Santo começou a perguntar, qual o nome da sua cura? Ou do seu medo? Seu medo chama viuvez. Você tem medo da morte. Passar pela sua casa novamente. Eu falei, ai, Senhor, é que eu sinto muita falta do meu esposo. Ele não é mais o seu esposo. A palavra se cumpriu. Enterra o teu luto. Enterra o teu luto. Ele falou, o Espírito Santo falou para mim. Pesquisa quanto tempo uma mulher fica de luto.
Eu fui pesquisar. De 6 meses a 1 ano. Ele falou, quanto tempo tem que você está com luto? Quanto tempo você está no luto? Irmãos, eu chorei demais. Porque toda vez quando eu sentia falta de alguma coisa, ai, Senhor, que saudade do meu esposo. Ele não é mais meu. Ele está com o Senhor. E o Senhor falou, você precisa enterrar o teu luto. E Ele falou, fala para a minha igreja, tem muita gente vivendo o luto da perda financeira, o luto de uma empresa que faliu, o luto de um relacionamento que não deu certo, o luto de um passado que não consegue se libertar dele. O Senhor está falando, enterra ele hoje. Você quer viver as bênçãos do Senhor? Enterra o teu luto. O Senhor não vai trabalhar na minha vida e na tua vida se eu e você não enterrar aquilo que está impedindo de você viver as bênçãos do Senhor. Se coloca de pé. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite. O passado, irmãos, para mim e para você, ele tem que servir só de testemunho. Se eu e você estamos olhando para o passado para sofrer, o Senhor está falando, enterra ele hoje. O presente, Ele te deu hoje o presente. Você já agradeceu a Deus hoje pelo presente que Ele te deu? Pela vida, pelo ar que você está respirando, por você estar aqui adorando Ele. Há um futuro preparado para mim e para você. A minha e a tua decisão, vai falar como vai ser o meu e o teu futuro. Sabe o que é que o Espírito Santo fez eu ver? Se eu tivesse pegado aquela profecia da pastora Elisângela, do jeito que ela entregou, eu vivesse o meu luto 1 ano, que é o luto máximo, como se fala, e eu chegasse e falasse assim, Senhor, hoje eu terminei o meu luto, eu estou pronto para viver o que o Senhor tem, mesmo que está doente, eu estou pronto. Aquele que fez a promessa, Ele cumpre. Como é que eu estaria hoje? Mas o que é que eu fiz? Todo dia eu anulei a minha promessa. Com as minhas palavras. Eu não posso dizer foi o inimigo, foi Satanás que... As minhas palavras anulou a minha promessa. Sabe aquele propósito que eu peguei? Eu falei, Senhor, eu estou pronto para ser curada. A oportunidade que eu tive há 6 anos atrás, possa ser que eu não tenho mais. Mas o Senhor fez a promessa, possa ser que tenha, possa ser que não tenha. Mas eu falei, eu quero a minha cura. Eu quero arrancar tudo aquilo que tem me feito sofrer. Eu quero que o Senhor arranca de dentro de mim toda a escuridão que estava dentro da minha alma. Sabe a lepra de Naamã? A lepra de Naamã era escondida por uma roupagem. Quando ele tirava, ele estava sendo consumido pela lepra. O que é que está te consumindo? Que está impedindo de você viver o propósito que o Senhor tem na tua vida? Irmão, eu estou aqui como exemplo. Pensa que é fácil? Pergunta para a pastora que dia que eu procurei ela para conversar a respeito. Porque muitas das vezes que eu ia conversar com ela, ela falava, você tem que se levantar, você tem que prosseguir. A gente quer ficar sentindo a nossa dor. A gente quer segurar a nossa dor e se fazer de coitadinho. E o Senhor tem para mim e para a sua vida não é isso. Que eu e você possa sair daqui hoje renovada, curada. E eu já profetizo que eu recebi a minha cura. Que você também possa ser curado. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Você recebe esta palavra na tábua do seu coração. Que você possa sair daqui hoje curado, restaurado. Que o teu passado fica lá no passado. Que o teu futuro seja preparado por Deus.
Que o seu presente seja um presente maravilhoso, um presente que você possa viver as bênçãos do Senhor. Irmãos, e quando você quiser escolher alguma coisa, não coloca condicional para Deus, sabe por quê? O Espírito Santo falou para mim o seguinte: como é a bênção de Deus para a sua vida? A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dor. Se foi Deus que prometeu, Ele vai dar o melhor. Se foi Deus que prometeu, Ele vai dar da melhor maneira. Então começa a se corrigir a maneira de falar e a maneira de declarar. Amém? Amém. Eu quero orar por você, soberano e eterno Deus. Pai, eu quero te glorificar, Pai, pela minha vida, pelo teu amor incondicional. Pai, eu tomo posse da minha cura. Eu te glorifico, Senhor Jesus, pela minha cura. Pai, eu profetizo cura na vida dos meus irmãos. Pai, que eles saiam daqui hoje curado, restaurado. Senhor, que eles venham a viver as bênçãos do Senhor. Pai, que as promessas, Senhor, do Senhor não sejam, Senhor, anuladas na vida deles. Pai, que haja cura, que haja restauração, que haja restituição. Pai, que haja um tempo novo. Pai, eu profetizo, Senhor, um tempo novo na vida dos teus filhos. Pai, eu profetizo, Senhor, novidade de vida. Pai, eu profetizo, Senhor Jesus, a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Pai, eu te glorifico, eu te agradeço. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra sobre as nossas vidas. Pai, obrigado pela tua direção. Pai, obrigado pelo teu amor. Pai, obrigado pela tua misericórdia. Ai, Senhor Jesus Cristo, eu te glorifico. Pai, eu te agradeço, eu exalto o teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém? Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Agradeço a minha rica